Olha que dali, no balacobaco, no teleco-teco. O meu time é forte, sabe jogar. Sabe jogar. Ele para pegador, depois chuta matreiro, campeão matador, bom de luta. Abaixo vacilou, ele passa, se liga se necessário, machucar, humilha, traça. Ele para pegador, depois chuta matreiro, campeão matador, bom de luta. Abaixo vacilou, ele passa, se liga se necessário, machucar, humilha, traça. O seu laço é de corte, mas não aparta a briga. A vida é quem escolhe, quem vai pra dividida. O seu laço é de corte, mas não aparta a briga. A vida é quem escolhe, quem vai pra dividida. Jogador batideiro desenha a linha da bola, faz o drible da vaca, muda o rumo da história. Sua vida é a ciência, pros otários é pica. Sem vergonha, malandro, com abraço pra quem fica. Jogador batideiro desenha a linha da bola, faz o drible da vaca e muda o rumo da história. Sua vida é a ciência, pros otários é pica. Sem vergonha, decide, abraço pra quem fica. Bom dia a todos. Hoje é dia 16 de agosto de 2020. Inicia agora a classe privativa, aula 26, edição extraordinária, né? Lembrei de dizer agora. É uma edição extraordinária. Aula diferente de todas as outras 25. Acho que todas são, né? Cada uma é diferente da anterior. Sempre especial e melhor, porque a graça funciona dessa forma. A gente pode iniciar a meditação, a aula já está sendo gravada. Vamos meditar aí entre 10 e 15 minutos. E em seguida vamos dar início à aula. Certo? Dando início, então, à gravação nas duas câmeras aqui da aula 26 de classe privativa. Vamos começar com os presentes, né? E aí, logo depois da entrada dessa aula, a gente finalmente chega no capítulo O Suprimento, né? Tudo que tanta gente quer entender. Muita gente entra para o caminho da mecânica quântica, pelo anzol dourado da mecânica quântica, que é a necessidade de suprimento humano, né? De mais coisas, de mais lugares e de mais prazeres, na ignorância de não saber que esse suprimento flui de dentro e é consciência. Eu tinha pedido para a classe estudar essa semana pelo menos uma ou duas lidinhas, o capítulo A Cura Metafísica, que precedia este capítulo Suprimento, porque cada capítulo do Caminho Infinito foi ali perfeitamente manifestado pela presença dentro da consciência de Joel. Eu até falei, foi gravada já a aula 11 de Data Limite à Série, a aula 12 é a última aula. Na aula 11 e 12 está sendo tratada a carta de Joel ao seu filho Sami, e ali eu falei, né? Eu respondi um questionamento que já me fizeram uma meia dúzia de vezes aí, sobre qual livro eu deveria ler agora, ou qual outro, ou qual tal, né? Do negócio para atingir um nível maior da prática, um avanço, etc. E eu disse ali, Samira está aí, minha querida, bem-vinda. Um prazer tê-la conosco aqui. Conversei com ela durante a semana, foi assim, né? Sem palavras. Me perguntaram qual livro estudar, isso ou aquilo, e aí eu lembrei do negócio do primeiro grande clique da prática, porque são 3 grandes cliques, primeiro, segundo e terceiro grau, que não importa nada pensar nesses graus. O praticante deve ser dedicado ao entendimento da prática. Essa apostila que foi lançada
Informações para calejar a consciência divina, trouxe um pouco desse assunto de uma forma, não que ela já não tenha sido trazida no material do Joel, mas é uma seta vermelha, é por aqui, porque não há outro jeito. Estabelecer a consciência de... Prestem atenção, pessoal da classe, isso é para vocês, certo? Depois vai servir para o YouTube, porque essa aula vai para o YouTube. Estabelecer a consciência divina é aceitar completamente a nossa limitação humana e os nossos pensamentos humanos, mas jamais querer transformá-los em pensamentos divinos. Jamais. Como que a gente vai viver a vida dupla do início da prática? Junto com a aceitação do eu humano, eu assumo aqui agora que há um Cristo em mim e é meu próprio ser real. E isto não é invenção e nem estou tentando fazer com que isso exista, nem estou tentando fazer com que isso exista através de palavras e pensamentos. É a verdade e eu procuro descansar nela. Esse é o comportamento da prática para todos os dias. Não há como vencer o eu humano se não for dessa forma, porque o eu humano luta contra esta verdade. E nós não podemos lutar mais contra o nosso eu humano. É preciso aceitá-lo completamente para descansar dentro de nós. Certo? Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. O Gilson, por favor, pode abrir o microfone. Está na sala, meu querido? Eu acho que ele não está aqui agora. Ele tem... Ah, tá ali. Vamos lá. Não estou te ouvindo. Gilson? Alguém mais pode abrir o microfone? Alô, alô? Isso, agora foi. Agora sim. Internet é assim mesmo. Até o negócio caminhar pelo campo unificado demora um pouquinho às vezes. Vamos lá. Eu vou compartilhar uma tela aqui, Gilson. Vamos ver se vai dar certo. Faz tempo que a gente não faz isso. Olha que dale, no balacobaco, no teleco-teco. O meu time é forte, sabe jogar. Sabe jogar. O meu time é forte. Ele para pegador, depois chuta matreiro, campeão matador, bom de luta. Abaixo vacilou, ele passa, se liga se necessário, machucar, humilha, traça. Ele para pegador, depois chuta matreiro, campeão matador, bom de luta. Abaixo vacilou, ele passa, se liga se necessário, machucar, humilha, traça. O seu laço é de corte, mas não aparta a briga. A vida é quem escolhe, quem vai pra dividida. O seu laço é de corte, mas não aparta a briga. A vida é quem escolhe, quem vai pra dividida. Jogador batideiro, desenha a linha da bola, faz o dever da vaca, muda o rumo da história. Sua vida é a ciência, pros otários é pica. Sem vergonha, malandro, com abraço pra quem fica. Jogador batideiro, desenha a linha da bola, faz o drible da vaca e muda o rumo da história. Sua vida é a ciência, pros otários é pica. Sem vergonha, decide, abraço pra quem fica.
Deixa eu ver se eu volto para a sala aqui. Teve gente que estava fora aqui. Pronto, entrou, não pegou. Vai pegar depois, que essa aula vai para o YouTube. E agora vamos ao restante dos presentes, certo? Um deles é a Samira na sala, é claro, né? Talvez o maior deles. Vou pegar minhas anotações aqui. A primeira notícia que vocês já receberam, nós estamos na Rádio Mundial, a estreia vai se dar provavelmente na primeira semana de setembro, isso é esperado há 8 anos, O segundo presente é que haverá um novo PDF gratuito em breve, ainda não veio, né? Veio só o título, Os Cliques da Prática, ou algo semelhante com isso, né? O terceiro é que a partir de classe privativa número 2, no Praticando a Presença, todos os participantes terão sessão comigo. De segunda a sexta às 7 da manhã, um por dia. Todas as sessões agora têm 40 minutos, o atendimento não é mais de 50 minutos. Eu vou atender um por um. O quarto presente é que todos aqui, ainda que não compraram o bloco 1 de 19 aulas de classe privativa, por favor, entrem em contato com Viviane, porque vocês vão ganhar isso. Tá certo? Todos aqueles que estão na classe, os 50, mesmo aqueles que não estão participando das aulas, quem ainda não fez a aquisição do bloco 1 com 19 aulas, entre em contato com Viviane, porque vocês vão receber um cupom para isso. E o quinto, né, que já tinha sido anunciado no grupo da classe privativa, é que esta aula 26 de classe privativa, edição extraordinária comemorativa, vai para a audiência do YouTube na íntegra, né? Então nós temos 3 aulas indo para o YouTube esta semana. Aula 11 de data limite à série, Carta de Joel, seu filho Sami. Aula 26 de classe privativa, edição extraordinária. E aula 12, finalizando Carta de Joel, seu filho Sami, e finalizando data limite à série. E já dando a notícia aqui, iniciará assim que possível, né, a nova série de A Psicanálise da Alma, O Homem e Sua Mensagem, O Fluxo, Joel Goldsmith. E a vinheta já veio na minha cabeça ontem. Né? Depois que eu terminei de fazer essa vinheta aqui, veio a próxima. Eu não esperava, acontece, né? Estoura a cena ali, eu falo, da onde é que tá vindo isso, né? Com música e tudo. A música foi uma surpresa, né? Eu falei, não é possível, é essa mesmo? E eu tive certeza. Depois dessas novidades, desses presentes, nós vamos ter 3 meditações hoje. Provavelmente a gente vai terminar a aula ali pelo 12:30, vamos ver se a gente consegue isso. Todo mundo ouvindo normal, está sendo gravada a reunião, está tudo certo aqui. Capítulo 9. Eu já estou ouvindo, viu, Sandro? Já estou ouvindo, obrigada. Início do capítulo 9, a cura metafísica. Samira, você quer dizer alguma coisa, minha querida? Pode abrir. Vocês estão me ouvindo? Todo Estão mundo me ouvindo? Eu gostaria muito Fique à vontade, fique à vontade. de dar bom dia a todos vocês. Gostaria de dar um bom dia especial para aqueles que me conhecem presencialmente. A eles eu diria, bom dia, como vai a sua tia? Obrigado por isso. Eles lembrarão dessa senha nossa. Estou muito feliz, contente pelo convite do Sandro, de estar presente nessa aula especial, porque, como ele disse, é um sonho, né? Que não foi sonho, seria uma realidade, foi concretizado pela graça. Então, eu acho que é um momento muito especial para todos nós, que a partir de agora, Joel não estará só nos bastidores, né? Ele estará no lugar que bem merecido e respeitado, sendo divulgado por
uma rádio que tem o alcance que tem, né? A Rádio Mundial. E isso é ação da graça, são bênçãos. E devemos agradecer a Deus por essa grande oportunidade e do Sandro ser esse canal, né? Então, eu quero, e me emociona muito só de pensar nessa grande oportunidade que nós estamos tendo, todos nós, né? De viver esse momento e de compartilhar com milhares de pessoas que ouvirão na rádio depois. É um compromisso sério, mas é muito lindo, é muito grandioso, né? Eu quero agradecer somente esse momento, essa oportunidade, e que vocês todos sintam abraçados e que, por favor, aproveitem cada aprendizado e pratiquem, acreditem, com convicção, que faz a diferença. Uma diferença imensurável. Tá bom? Por favor, pensem nisso, reflitam e percebam o momento que cada um está vivendo a partir de agora. Tá bom? Beijos, boa aula a todos e, por favor, se dediquem, pratiquem. Só isso. Sandro, um grande beijo, um grande abraço e obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe você e que esse fluxo da graça continue sendo permanente. Gratidão a todos. O mesmo para você, minha querida, porque nós estamos todos uns nos corações dos outros, certo? Né? Nós somos um time aqui, não só a classe privativa, como todo o pessoal do YouTube, e esse time vai crescer muito agora na Rádio Mundial, né? Eu posso falar desse time que eu treino mais de perto, porque quem joga bola sabe, uma seleção tem mais ou menos ali em torno de 20 a 25 jogadores, certo? Aqui na classe privativa, hoje a gente está com um recorde de 39 participantes dos 50 da classe, né? É recorde hoje. Então, se uma seleção tem de 20 a 25, eu tenho 2 times aqui. Eu tenho o time principal e o time reserva. E a presença pode usar qualquer um de vocês a qualquer momento. E vocês não sabiam disso. Está sendo informado agora. Isso veio para mim ontem à noite. Nesse time mais ativo, eu tenho atacante, eu tenho goleiro e eu tenho zagueiro, né? Essa vinheta aí não é à toa que ela foi criada desta forma. Ela está na minha cabeça há um tempão e há mais tempo ainda que eu escuto essa música de vez em quando e só pensava na hora de poder mostrar isso aí para vocês, né? Então, quem é atacante aí já está mais ou menos sabendo, quem é goleiro, quem é zagueiro, né? Estamos todo mundo fazendo passe com essa bola. Um recado para o pessoal do pensamento mágico e da mecânica quântica, né? Porque um ou outro vai ver. Vai chegar nisso aqui e tal. O tal da dupla fenda, né? Vamos dar, é 30 segundos de uma explicação disso, né? Um jogador de futebol ou qualquer artista em qualquer segmento, o Joel fala no Caminho Infinito que o que está mais próximo do campo da alma é a arte, é a matemática, né? Aquilo se aproxima um pouco do campo da alma, porque a pessoa faz aquilo com a alma dela. Quando ela faz, ela não percebe que ela está fazendo, aquilo flui. Então, um grande atacante, um grande craque, quando ele está conduzindo aquela bola, ele está conduzindo o que está acontecendo quanticamente naquela bola. Ele conduz, faz arte, vai lá e faz o gol. Essa música chama Para Pegador. Sabe o que é pegador? Pegador é o zagueiro que vem para derrubar o atacante. Ele vem para quebrar o atacante. E o atacante para o pegador, dá o drible da vaca, muda o rumo da história. Eu quero mostrar 3 coisas para você. Eu tenho 3 rojões aqui. Ó. Isso aqui não é rojão de 12 tiros, não. Isso aqui é rojão de 19 tiros. Certo? Eu ia soltar hoje aqui na janela do meu consultório, mas não vou. Eu vou soltar esses rojões na porta da Rádio Mundial, antes de eu entrar naquele prédio. No dia da estreia do programa. Esse é para o YouTube. Esse daqui
é para a classe privativa. E esse daqui é para estreia na Rádio Mundial. Eu sempre fui uma porcaria de escrever com essas canetas piloto, mas a hora que eu pus a mão na caneta para escrever isso nesses rojões, que eu comprei uma caixa, veio 6, certo? Meia dúzia. 3 deles eu estourei na sexta-feira, e esses outros 3 que estava aqui guardado, eu tive essa ideia ontem, e a hora que eu escrevi com a caneta piloto, eu nunca escrevi de forma tão perfeita. Antes eu tive um pensamento assim, não sou eu que estou escrevendo isso, mas é a presença em mim. Escrevi nos 3, não teve um erro, saiu perfeito. Então esses 3 rojões vão ser soltados na porta da, e eu vou filmar isso, tá? Na porta da Rádio Mundial, antes de entrar naquele prédio. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para dizer aqui. Sandro, você pediu para lembrar, para falar sobre a curva de alta. Obrigado, Alexandre, veio no momento perfeito. Nós estamos agora no capítulo 9, entrando numa curva de alta velocidade no andamento dessa classe privativa número 1, que é o estudo profundo de O Caminho Infinito. Na última aula eu até usei um termo assim, né, a última aula foi tão perfeita que eu usei o termo que nós tínhamos feito o melhor tempo de volta na pista, né? Agora a gente está na corrida, porque estamos na Rádio Mundial, entramos numa curva de alta velocidade agora no capítulo 9, o suprimento, e depois a reta é gigante para a chegada, gigante, e a reta é o capítulo 10, 11 e 12. Tá certo, pessoal? Vamos dar início então à aula. Capítulo 9, o suprimento, parte 1. O segredo do suprimento encontra-se no O segredo do suprimento encontra-se no capítulo 12 de Lucas. Os segredos estão todos na Bíblia. A Bíblia foi usada numa linguagem antiga, mas a metafísica está toda lá. O próprio Jesus disse: eu tenho muito mais para lhes dizer e lhes contar, mas ainda não é o momento, porque virá o Paráclito. O Paráclito, gente, ele é o Espírito da verdade. Prestem atenção os alunos da classe. O Paráclito, ele é o Espírito da verdade que dá testemunho de si mesmo. E esse testemunho é dado quando essas palavras são proferidas pelo eu da presença em nós, em nossos pensamentos e até nas palavras que saem de nossa boca. Quando os pensamentos do eu humano vêm a nós admitimos: este é o eu humano em mim e eu estou aprendendo a conviver com ele, mas aqui também tenho a presença e estou em solo sagrado. Afirmar essas palavras na prática, segundo a ciência cristã, a gente falou isso na aula 25, isso aí é a letra da verdade, ou o tratamento. Nós nunca damos tratamento a uma pessoa, coisa ou condição. Qualquer aparência que venha a nós, o tratamento é dado à nossa consciência. Porque é ali que vai aparecer o medo, a dúvida, a ansiedade ou a fraqueza de não lembrar da prática e ficar atemorizado pela circunstância ou problema externo. Que nós aprendamos a reconhecer a presença nas pessoas, porque reconhecer a presença no mundo é mais fácil, né? Nos pássaros, na natureza, estou em solo sagrado. Mas a grande entrada na prática é reconhecer a presença nos seres humanos. O Joel viajou pelo mundo e viu maravilhas, e ele viu que não tinha graça nenhuma naquilo se não fosse o contato e a relação com as pessoas. E foi isso que fez a prática se tornar gigante, se avolumar na consciência de Joel. Vamos lá para o capítulo 9, o suprimento. O segredo do suprimento encontra-se no capítulo 12 de Lucas. E ele disse aos seus discípulos: portanto eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com que haveis de comer, nem com o vosso corpo,
com o que o cobrireis. Deixa eu ver que tamanho que é isso. Vamos ler aqui, para depois ver se vamos falar alguma coisa. A vida é mais que o alimento, e o corpo é mais que a vestimenta. A vida aqui está falando da presença onipresente. Se a gente pegar para o povo da mecânica quântica, o campo unificado, é ele que manifesta as partículas, ele é a vida. Considerai os corvos, eles não semeiam nem colhem, eles não têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais vaieis vós que as aves. Por que essa frase aqui fala dos pássaros? Porque eles voam, eles têm leveza, fluidez, não há pensamento limitante ou de que haverá falta para eles. E qual de vocês, com toda solicitude, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Como disse o Fernandinho, numa das últimas, o saudoso Fernandinho e a esposa dele, que não estão mais conosco por enquanto, disse lá que eu falei covado, ele falou, não, Sandro, é côvado. Côvado é mais um grão da coluna ali, não tem como tornar a gente mais alto pela nossa própria vontade, isso que essa frase quer dizer. E qual de vocês, com toda solicitude é pedir, meu Deus me ajude, isso é solicitude, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Ninguém pode se tornar mais alto do que é, porque nós já estamos na consciência do Altíssimo. Se entendermos isso, não desejaremos o mundo, mas sim a presença, e então o mundo nos é dado. O mundo nos é dado porque a gente recebe o mundo, não o teme mais. Nós recebemos o mundo com toda a sua sombra, toda a sua limitação e todas as suas crenças, e não nos opomos a ele, porque nós não estamos aqui nem para combater a direita nem a esquerda, mas para trazer equilíbrio a esse sistema, falando do caminho do meio. Considerai os lírios, como eles crescem, eles não fiam nem tecem, e na verdade vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Porque Salomão era glorioso em sabedoria e riqueza, porque a riqueza de sua alma se manifestou com a aparente riqueza humana, né? Porque a riqueza humana é riqueza espiritual manifesta. Por isso que a riqueza existe. Deus não quer a pobreza de ninguém, nem a falta, mas também não vai tornar todo mundo milionário. Porque isso aí é uma tremenda autossabotagem. Se a pessoa continuar buscando isso, ela está na barganha. Busquemos primeiro o reino em nossa consciência, no instantâneo, porque é isso que está sendo explicado na carta de Joel, seu filho Sam. No instantâneo, para que nós possamos sair das nossas faltas e das nossas carências. Eu não digo que foi fácil para mim, porque mesmo no início dessa prática, eu passei limitações extremas. E durou tempo. E cada vez que ficava mais difícil, menos me afetava. Tem uma pessoa aqui querendo entrar? Só um instante, vamos lá. Voltando a essa frase aqui, ó. Considerai os lírios como eles crescem, eles não fiam nem tecem. E na verdade vos digo que nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu tão belamente como um lírio. E vocês sabem quais são os lírios de Deus? São os filhos dele que renascem pelo Espírito, porque saem da lama fétida de suas crenças humanas. O lírio nasce do lodo e não pode ser de outra forma. Quando eu descobri que eu estava no lodo, eu quis respirar e pôr o nariz para fora. Porque nós procuramos pela luz estando na escuridão e não enxergamos a escuridão. Nós achamos que está tudo bem na vida humana. Quando nós descobrimos, através de uma sedenta busca da verdade, que o erro era a crença no bem e no mal, o machado está posto à raiz da árvore.
como vocês vão ver que eu expliquei na aula 11 lá, a árvore do bem e do mal é cada um de nós. E a árvore da vida também. E a escolha é nossa, né? E se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vestirá a vós, homens de pouca fé. Vamos dar uma segunda lidinha e uma explicadinha. Ó. Nós estamos falando do capítulo suprimento, né? Para lembrar quem já acha que a gente entrou para poesia. Não vocês, mas os desavisados que chegarem nessa aula, para que eles possam abrir os olhos. E se Deus veste assim a erva, se Deus torna manifesto de si próprio o lírio tão belo que sai do lodo, né? E se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vestirá a vós, homens de pouca fé. Ou seja, será que nós temos menos valor para Deus do que um lírio? O lírio nasce belo do final ao fim. E o ser humano nasce belo e morre farrapado, porque ele não procura a Deus em verdade. Aí a gente diz, né? Tadinho, foi tão bonzinho, agora ele está descansando. Vai descansar no lodo em outro lugar, para ver se outra hora vira lírio, né? Porque é assim que é, todo mundo sabe. Senão as religiões não falariam de umbral, nós estamos pondo medo em ninguém, nós estamos trazendo a luz à consciência de vocês, senão ninguém falaria de umbral. Não, você espiritualista está falando de umbral, né? Não existe, existe o inferno. Piorou, no inferno é pior ainda, né? Então todas as outras religiões acreditam no inferno, e os católicos no purgatório. O purgatório é um estado de consciência, onde a pessoa entra dentro de si após a morte, e ali enxerga tudo que ela não quer. Vai parar, encontra os desafetos. Porque quem se odeia vai para o mesmo lugar esperar o outro, né? Mas esse não é o foco da questão. Nós não estamos aqui para depreciar, nem para empurrar ninguém para baixo. Porque quando a gente empurra alguém para... Prestem atenção. Quando a gente empurra alguém para baixo, a gente desce junto. Mas quando a gente estende a mão, nós mesmos subimos mais um degrau nesta escada. Não pergunteis, pois... Vamos arrematar aqui, ó. Então, se a presença onipresente, que é o campo unificado, torna o lírio tão belo, o que pode fazer ela pelo ser humano quando ele sabe que ele está em solo sagrado, enraizado nesta presença, que está mais perto que o ar que ela respira? Eu acho que eu nunca falei de forma tão clara de uma presença que está mais perto que o ar que respiramos, como está sendo explicado nessa aula 11 e 12 de Data Limite à Série, Carta de Joel ao seu filho Samira. Samira sabe o quanto eu esperei por isso, por falar dessa carta, né? Samira sabe. E não foi à toa que foi recentemente que ela produziu um áudio, né? Com essa carta. Muito obrigado. Vamos lá. Até a próxima série que vai ser lançada agora, o Giancarlo, muito obrigado, Giancarlo, produziu ele repaginou, ele fez uma nova tradução do Caminho Infinito. Tradução que eu desejava que ele fizesse, mas não podia falar nada. Eu desejei, soltei e esqueci. E veio pela graça através do Giancarlo. E será usado o livro dele na série, né? Se Samira quiser falar alguma coisa. Além de saber desse seu propósito da carta do Sami, eu já tinha gravado o áudio da carta do Sami há alguns meses atrás, mas foi... Achei sensacional essa ideia, muito legal. Eu tinha feito de forma amadora, não que esse seja o melhor áudio, esse último, mas eu fiz num momento que, vamos dizer assim, eu tive a percepção que eu deveria fazer de novo, e colocar no canal. E me veio muito você, né? Sandro, eu falei, ok, eu vou fazer de novo da forma que precisa fazer. Agora, a respeito do livro Jornada Espiritual, né, do Joel,
E o Caminho Infinito também, eu já tinha até proposto, né, que tivesse uma outra tradução. Nós estávamos pensando, inclusive, em refazer a que tinha, né? Lembra da jornada? Né? E o Giancarlo, ele se tocou e fez, né? Ele teve o toque divino e ele refez. E está muito bem feito, com muito carinho, né? Porque ele se dedica muito com essas traduções. E está muito bem feito. Vai ser muito legal esse próximo propósito seu. E outro presente que chegou aqui, se a gente for somar os presentes aqui, contar nessa aula que foi publicada no canal, acho que dá uns 10 já, porque chegou mais um para mim agora. Porque a primeira aula dessa série vai ser gravada antes e vai ser colocada no ar no YouTube no dia da estreia do programa da rádio. Me veio agora isso, tá certo? Vamos continuar aqui com a aula. Então, o homem, quando ele descobre que ele pode praticar a palavra, que ele pode aprender a permanência na palavra da verdade, deixa eu ver se eu lembro o termo que nós usamos na outra aula, que ele pode dar um tratamento com a letra da verdade à sua própria consciência e não ao mundo, algo transforma nele. E isso vai ser cada vez melhor explicado, porque tem sido cada vez melhor sentido em minha vida. E na vida de cada um de vocês em alguma medida. Eu tenho visto testemunhos na sala que têm surgido nos últimos dias de pessoas que estão ficando perplexas com coisas que para elas parecem pequenas, mas que elas não esperavam. Não esperavam, né? E para a maioria, e para aqueles que ainda não aconteceu alguma ou outra coisa, não importa. Não importa, porque eu vejo gente com dor, mas eu sei o que tem por trás da dor e o que acontece depois de um tempo de acolhimento. Não estou falando do atendimento individual, não. Eu estou falando do acolhimento da presença que vocês passam a compreender, que flui de dentro de vocês e não que vem de fora. Vamos lá. Não perguntei, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, nem andeis na dúvida. Porque se o indivíduo ficar perguntando, mas e amanhã, mas e o problema, mas e minha conta, mais e o mais, quanto mais que quiser, menos vai ter. Porque a abundância não pode produzir mais do que ela já é. Se nós estamos tentando fazer isso, nós estamos tentando fazer isso com poder pessoal. O eu pessoal deseja poder, controle, e nós já falamos disso. A raiz do ego é controle, ele quer controlar as pessoas, por isso ele tem atrito. Ele quer ser recebido, ele quer ser reconhecido, ele quer ser notado. E este é um fluxo inverso da vida, não é assim que funciona. E a frustração só aumenta. Então, não vos pergunteis o que haveis de comer ou o que haveis de beber, nem andeis na dúvida. O mais importante aqui é essa última frase, andar na dúvida. Andar na dúvida. A Suelen não está na sala hoje. A Suelen me pediu para mim falar para ela sobre o Vale da Sombra. Ela tinha pedido para mim falar sobre a noite escura da alma. Eu falei, não dá. Ela falou, então fale do Vale da Sombra da Morte. Enquanto nós andamos na dúvida, nós temos 360 graus de escuridão no Vale da Sombra da Dúvida. Não há passo nenhum na vida humana que dê segurança. Nenhum. Por mais que haja alguma conquista na vida afetiva, na vida material, na vida profissional, sempre há uma dúvida, sempre há uma incerteza e pior, sempre há críticas à sociedade e aos seus membros. E isso é destruidor para o planeta Terra. Destruidor. A crítica ao social é a terceira guerra mundial anunciada por Joel no livro A Jornada Espiritual. Porque a Segunda Guerra Mundial teve início. Eu tenho vontade de fazer uma palestra sobre isso. A Segunda Guerra Mundial teve início. E ela terminou quando começou a terceira. O Joel falou isso no jornal e eu entendi na hora.
Porque a Terceira Guerra Mundial começou quando o mundo conheceu o poder atômico. Só que o poder atômico não é o da bomba atômica, não. É o colapso da função de onda da emoção humana destruidora, porque está enraizada no egoísmo. E essa guerra não acabou até hoje. Ela só iniciou ali. E ela iniciou pela graça, para que isso fosse conhecido e revelado. Porque haverá guerras até que chegue a paz. Porque a guerra é interna. Eu falei isso na aula 11. Primeira frase depois vem, né? Nós vamos estar no meio da reta ali no capítulo 10. Primeira frase do capítulo 10 do Sabedorias. Comece sua vida espiritual por compreender que todos os conflitos devem ser apaziguados dentro de sua consciência. Vocês sabem que a minha mente funciona com palavras da verdade há muito tempo. Mas ela foi florescendo cada vez mais. E eu nem me arrisco a me arrogar de aonde foi que eu já cheguei. Porque não importa. Uma das que eu mais lembrei do Caminho Infinito, eu não sei qual foi, mas se eu for falar assim, se eu fosse chutar um número, quantas vezes eu lembrei dessa primeira frase do Caminho Infinito? Comece por compreender que todos os conflitos têm que ser apaziguados dentro de sua consciência. 10.000 vezes é pouco. Desde que eu comecei a estudar Joel, é pouco. Pode ser que tenha chegado mais de 50.000 vezes já que eu lembrei essa frase, ou até mais. Porque isso é permanecer na palavra da verdade, na letra, né? Dar tratamento à nossa consciência, para começar a não estar mais projetado para fora. A psicanálise e a psicologia fala de traços esquizofrênicos, ou até de alguma coisa mais leve, como a neurose. Isso chama cisão emocional. Tem uma explicação metafísica para isso. O indivíduo está cindido, ferido, picotado em suas emoções, e ele percebe o externo, que é o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo não é energia, gente. Não é misticismo e não é esoterismo. Isso é telepatia, é projeção. Aqui, ó. Não andemos na dúvida, porque a dúvida vai nos acompanhar. É o inimigo no nosso pescoço, é um vampiro. O vampiro, quando vê a luz, ele corre. Como é que ele corre? Esse pensamento vampirizado, ele vai sumir de nós? Não, ele só não vai mais picar o nosso pescoço. O vampiro fica ali pertinho e ele diz assim, que vontade de beber o seu sanguinho. E você diz, aqui não. Para trás de mim, né? Eu já conheço a verdade. Este pensamento em mim não me domina mais. Mas eu posso permanecer dentro de mim mesmo, observando tudo e todos e meu próprio ser. Porque se só existe a onipresença, quem sou eu então? Acolho o meu eu humano, até que ele se torne um com o meu Pai. Aqui, ó. Pois todas as gentes das nações do mundo buscam estas coisas, e vosso Pai sabe que delas haveis mister. Ó, não andeis na dúvida, não busqueis a preocupação do amanhã. Não é para a gente desistir do mundo e virar seta. É para não se preocupar com isso, né? Pois todas as nações do mundo buscam estas coisas, e vosso Pai sabe que delas haveis mister. Aí o pessoal entra na ilusão de achar que tem um Deus externo querendo dar alguma coisa para a gente. Sabe, porque a presença é onipresente, manifestadora, e essa emoção é a raiz do nosso ser. Emoção é interior que move o exterior. Se a emoção humana não for mudada por um alimento espiritual mantido em nossa consciência, nós morreremos de fome. Porque essa fome não é um pouco de comida na vida, não. Isso todo mundo vai ter. Essa fome nós não seremos supridos de paz, de tranquilidade, de harmonia, de alegria e até de amor na vida humana. Saiu um trecho, eu estou adiantando alguma coisa da aula 11, saiu
uma explicação de uma forma lá sobre o terceiro casamento do Joel, que o Joel não tinha encontrado nada no amor humano, mesmo já tendo tido duas esposas. É lógico que ele tinha tido algum afeto por elas, como todos nós temos por todos, os nossos queridos. Mas a sede dele era pelo amor divino. Enquanto ele não foi preenchido por uma boa medida deste amor divino, ele não encontrou um amor humano numa mulher que o satisfizesse. E depois de estar sacudido e transbordante, ele encontra Ema. Mas vocês vão ver na aula 11. Vamos dar sequência aqui. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Busquemos a presença no mundo, sem desejar o mundo, e o mundo nos será dado, né? A palavra de Deus diz: por que vocês buscam tanto o mundo e esquecem de mim? Esqueçam do mundo e busquem a mim, e eu vos darei o mundo. Porque o mundo foi dado a Cristo, o mundo foi dado a Joel, e o mundo foi dado a todos os avatares, santos e profetas. Porque eles nessa experiência de busca, eles perceberam que o mundo fluía deles, porque a presença flui de nós. E o campo unificado é a presença. Não temais, pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. A palavra especial aqui é pequeno rebanho, porque a maioria não vai entender isso, mas eles dependem de nós. Como está lá no Arte de Curar pelo Espírito, né? Que nós deixamos de orar por nossos problemas e passamos a orar por outro, e deixamos que nossos entraves e nossas crenças errôneas sejam dissolvidos pelas verdades que abraçamos em prol do mundo, porque eles precisam de bons amigos, de bons negócios e de bons parentes, mas não é assim com os que buscam a verdade. Porque os outros que precisam de um pouco de sossego, paz e talvez um empurrãozinho para a prática, vão precisar de praticantes. E aqui em 50 eu tenho 2 times. O time A e o time B. O time B os reserva, mas o reserva pode ser usado a qualquer instante. E não sou eu que decido isso, é a presença. Sabe quando que o reserva sai da reserva? Quando ele se supera no treino. O treinador fala: algo aconteceu aqui, vou pôr este no ataque. E esse treinador não sou eu, o Sandro. É a presença de Deus em cada um de nós. Eu me lembrei de uma coisa agora, peraí, eu vou falar depois. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. É acréscimo porque não há sentimento de falta interior. É preciso permanecer nessas verdades sem a ilusão da barganha, para que seja descoberto esse centro interior em nós. Não temais, pequeno rebanho, pois é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino, porque o reino é dado, como Joel explica, no Praticando a Presença. Não existe pecado que nos separe da presença, e pior que isso, não existe extrema bondade humana que nos torne mais meritórios aos olhos de Deus. Não adianta, o caminho do meio é uma compreensão de que o bem que promovemos é necessário, mas ele não nos valoriza mais para Deus. E que o mal que praticamos, como Joel diz, nem que tenha sido há 5 minutos, não nos separa de Deus. Deus não faz julgamento de ninguém. Agora aqui, surge então agora a questão, como é possível não nos preocupar? Mas eu quero fazer um lembrete de uma coisa que eu já falei na aula, e me veio 3 vezes nos últimos 2 ou 3 dias, e eu falei: será que eu vou lembrar de falar isso? Eu acho que não, mas foi impossível. Teve uma aula que eu disse que eu não era branco, que eu era preto, negão. A minha alma é negra, é preta, mas não é por causa da minha sombra, não. É porque eu sou um escravo que foi libertado da ilusão humana. Tá certo? Então, em homenagem à libertação dos escravos no Brasil, porque a libertação para o mundo surgiu daqui. Vocês sabiam disso? Que a libertação mundial da escravidão dos negros surgiu no Brasil? Eu sou preto, negro, negão de alma. E fui liberto pelo Espírito em algum grau.
Não digo que me libertei na totalidade, mas o Cristo é o meu alvo, como eu aprendi no Joel, que explicou as palavras de Paulo. Ah, não, mas o meu pecado é muito grande. O Saulo de Tarso matava pessoas. E quando ele recebeu o Cristo interno nele, teve tudo isso remido. Então quem é que não pode ser remido? Ninguém. Ninguém fica fora do amor dessa presença. Vamos dar uma acelerada aqui nessa aula. Surge agora a questão, lembrando que estamos falando de suprimento, né? E que suprimento é consciência. Surge agora a questão: como é possível não nos preocupar com dinheiro quando as prementes obrigações devem ser satisfeitas? O que é prementes obrigações? Contas, despesas, comida, vestimenta, alguma melhora, porque quanto mais piora, mais depressivo, quanto mais falta, mais depressivo o ser humano fica, e não tem nada de errado com isso. Assim é a vida humana e sempre foi. A mensagem foi dada há 2000 anos e não foi entendida, mas ela foi dada não com a esperança de que fosse entendida, mas que as sementes fossem lançadas, porque o Jesus sabia que o solo era fértil. Surge agora a questão: como é possível não nos preocupar com dinheiro quando as prementes obrigações devem ser satisfeitas? Como podemos confiar em Deus se ano após ano tais problemas financeiros nos afligem? Geralmente não por falha nossa, né? Tipo assim, temos problemas, mas geralmente não é por falha nossa, porque nós culpamos o outro, o terceiro, a sociedade, a política, o mundo, a história, ou até Deus, né? Vimos na passagem de Lucas que o modo de resolver... A passagem de Lucas é o quê? É isso que nós acabamos de ler aqui, que parece tão poético e ilusório, e tem uma metafísica tão profunda envolvida ali. Vimos na passagem de Lucas que o modo de resolver nossas dificuldades está em não nos preocuparmos com o suprimento, quer seja dinheiro, alimento, roupa ou qualquer outra forma. E o motivo pelo qual não precisamos estar ansiosos quanto a isso é que é do agrado do Pai dar-vos o reino, uma vez que Ele sabe que delas haveis mister. Deus, sendo amor onipresente que permeia todas as formas, é fonte manifestadora de toda a vida. E por isso existe aquela palavra: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse eu é a presença que vem em nós quando é assumida e praticada. Gente, essa aula 26 aqui são 3 aulas. A aula 11 e a aula 12 de Data Limite à Série fazem parte da aula 26. E eu não sabia disso até este segundo agora. Eu nem sabia que eu ia botar 3 aulas no ar essa semana. Caiu a ficha para mim ontem à noite. Caiu a ficha que eu ia pôr a aula 11 e a aula 26 no YouTube. Aí eu falei, por que não a aula 12? Aí eu entendi que esse por que não a aula 12 não tinha vindo do eu humano em mim. 3 aulas na mesma semana. E tem um motivo? Tem sim, o anúncio da estreia do programa na Rádio Mundial. Aqui. Para podermos entrar completamente no espírito de confiança desta passagem, para podermos entrar, é uma escolha, a gente escolhe entrar nisso, só fica de fora quem quer. Para podermos entrar completamente no espírito de confiança desta passagem inspirada das Escrituras, temos de compreender que dinheiro não é suprimento, e sim o resultado ou o efeito do suprimento. É o efeito do suprimento, porque suprimento é consciência da presença. Quando eu pus os olhos no caminho infinito pela primeira vez, não foi o capítulo suprimento que me chocou. O que me chocou foi saber que Deus estava mais perto que o ar que eu respiro, e que eu tinha encontrado as respostas que eu buscava desde os 3 anos de idade. A questão era tornar a prática tangível.
porque fudido eu já estava e continuei por um bom tempo, né? E mesmo enfrentando muitas dificuldades, quanto mais difícil eu ficava, mais eu me aprofundava. Eu lembro quando Samira veio no consultório, olha só para você ver como que a presença age, né? Eu ali num trabalho ainda aparentemente singelo, teimoso, isolado. Naquele dia Samira não conhecia o meu filho, mas meu filho não saía daquele consultorinho, onde eu morei numa sala de 3x3, 3 anos. E antes daquilo eu dormi 1 ano no chão. Samira entrou no ônibus em São Paulo e veio para cá, teimosamente. Eu até achei meio estranho, né? Ela estava alguns meses no atendimento, ela veio, mas eu a recebi carinhosamente. Nós almoçamos, né? Eu lembro que eu quis comer uma feijoada, mas ela quis uma salada. E nós passamos mais de 4 ou 5 horas juntos. Ela chegou aqui em Cambuí de bengala. Ela mal conseguia atravessar a rua. A rodoviária era na esquina. E na hora que essa mulher saiu do meu consultório no fim da tarde e foi pegar o ônibus para ir embora, eu vi, tem uma lombada, ela atravessou por aquela lombada, caminhando lentamente com aquela bengala, e eu disse: meu Deus, a vida dessa mulher não pode continuar dessa forma. Ela não sabia que eu disse isso. E isso é a prática da presença. Foi eu que fiz alguma coisa por ela? Jamais. Inclusive ela, quando começou a ter algumas melhoras, que eu nem vou ficar floreando aqui porque não vem ao caso, nós muitas vezes escondemos os testemunhos, gente, de tão preciosos que eles são. Vamos voltar para a aula. Para podermos entrar completamente no espírito de confiança desta passagem inspirada das Escrituras, temos que compreender que dinheiro não é suprimento, e sim o resultado ou o efeito do suprimento. Enquanto a nossa consciência considerar dinheiro suprimento, nós estamos olhando para a matéria e não para o espírito. E como disse Joel, a grande descoberta na prática é que não existe um universo material, só existe um universo espiritual. O caminho do meio joga luz no bem e no mal e equilibra estas duas forças. É aí que está a passagem da Bíblia que diz que haverá um tempo em que o leão sentará ao lado do cordeiro. Não haverá luta. Isso não é ilusão religiosa. Isso está sendo construído na terra há muito tempo. Temos que compreender que dinheiro não é... vamos pegar de novo porque vocês sabem como é que funciona. Para podermos entrar completamente no espírito de confiança, é uma escolha entrar nesse espírito de confiança. Não pode haver dúvida, como foi falado na passagem aqui. O espírito da dúvida tem que ser observado e não mais sentido. Mas eu não consigo sair da dúvida. Entre dentro de teu ser. Entendam o que está escrito em carta de Joel ao seu filho Sami. A aula 11 e 12 vai dar conta disso. Não vou precisar fazer mais nada além disso ali. Para podermos entrar completamente no espírito de confiança dessa passagem inspirada das Escrituras, temos de compreender que o dinheiro não é suprimento, e sim o resultado ou efeito do suprimento. Tudo bem, mas dinheiro eu tenho, eu quero outra coisa. O princípio é o mesmo. Se tem dores, conflitos ou outras faltas, não importa. Isto é apenas o inimigo em nós próprios. Eu também disse isso na aula 11. A gente era inimigo de Deus e não sabia, mesmo sendo uma pessoa boa, honesta e justa. Tentando ser, né? Porque a gente falha muitas vezes. Aí as pessoas vão dizer, né? Ah, mas
Errar é humano, e é mesmo. Devemos assumir que errar é humano, porque a perfeição é divina. Então nós começamos a compreender que nós só continuamos errando enquanto humanos, enquanto não assumirmos a perfeição divina no interior de nosso ser. O mestre trouxe a mensagem, tomaram ele pela luz, mas continuaram na escuridão. Não existe tal coisa como suprimento de dinheiro. Pega uma nota, $100, agora parece que saiu uma nota de R$200, é verdade? Escutei esse negócio na rua essa semana, que estavam até falsificando já, não sei. Tá pra sair ainda. Tá, então é verdade, tá certo? Não importa o valor da nota, é átomo. Pega lá o microscópio de tunelamento quântico e entra lá, vai ver o que tem lá no fundo. Tem a estática do vácuo quântico. É consciência. Quando se diz que há uma só consciência, né, que Deus é uma só consciência, ou quando o Amit Goswami diz que é o universo autoconsciente, é que só há uma consciência verdadeira e ela é a harmonia manifestadora infinita. Aí o infinito, o indivíduo já pensa, o Espírito de Deus é infinito, mas eu não sei o que é isso. Reconheça a glória de Deus nas estrelas e nas galáxias e entenderá o que é a manifestação do infinito. Não existe tal coisa como suprimento de dinheiro, de roupas, de casa, de automóvel ou alimento. Tudo isto constitui o efeito do suprimento. E se este suprimento infinito não estivesse presente dentro de nós, nunca haveria as coisas dadas de acréscimo. Ninguém teria descoberto as coisas dadas de acréscimo através do suprimento da consciência, como muitos já descobriram, mas a humanidade ainda não conhece. Tudo isso constitui o efeito do suprimento. Se este suprimento infinito não estivesse presente dentro de nós, o reino está dentro de vós, nunca haveria as coisas dadas de acréscimo em nossa vida. As coisas de acréscimo, naturalmente, são estas coisas práticas como dinheiro, alimento, roupas, que são tão necessárias nesse estágio da existência. Nesse estágio da existência, a vida terrena. A vida terrena também é uma vida espiritual. E tudo que é necessário de acréscimo vem para aquele que tem a consciência desta presença. E até para o Joel isso veio lentamente, mas dedicadamente na prática. Por que vai ser diferente para cada um de nós? Embora o Joel diga que um ou outro pode ter uma prosperidade material mais rápida, mas ela foi fruto de sua consciência da presença. Quando o indivíduo está mais fundo na dor e sofrimento, é porque o testemunho dele será maior. Não será somente o testemunho de um conforto da vida humana, mas será o testemunho do conforto para muitos. Conforto sem fim, que não acaba, não é um conforto para um pouquinho, para uns dias ou para uns meses. É um conforto na alma que vai aumentar pela vida toda. Eu até comentei com o Natan numa sessão essa semana, na sexta-feira, né? Antes de ontem. Uma passagem da minha vida que ocorreu ali aos 14 anos de idade. Cadê o Natan? Pode abrir o microfone não, pode ficar tranquilo. Faz um tchau aí que o pessoal vê você no YouTube lá depois. É o Natan, né? Nós não vamos falar do testemunho do Natan não, se uma hora for necessário a presença mostra para nós. Gente, eu gostava de jogar futebol, sabe? Mas isso durou só até os 14 anos. Depois dali eu passei a jogar vôlei e basquete, fui brincar com outras coisas. Mas toda criança tem o sonho de ser jogador. O meu não era tão intenso não, mas era legalzinho pensar que pode ser jogador de futebol, né? Eu tinha um irmão 3 anos mais novo, brincava com meu pai no clube da Portuguesa lá em São Paulo. E no meu prédio, o meu pai proporcionou na minha infância, não só na minha infância, mas até boa fase da minha vida adulta, o suprimento que eu necessitava. E na infância eu morava num prédio que tinha uma quadra, e eu falei negócio de time A, time B, e lá tinha 2 times de futebol de salão.
Tinha o time A, que eram uns moleque mais ninja, mais esperto, mais rapidinho, e tinha o time B. O senhor Sandro Nonato era do time B, porque ele era meio grosseirão, meio cavalo, e dava umas pancadas, né? Então o time B treinava com o time A, e era um jogo equilibrado. Mas quando algum time era convidado para jogar lá no condomínio, era um condomínio grande, bonito, né? A piscina gigante. Todo mundo amava aquele. É o condomínio mais bonito da freguesia do Ó. Naquela fase lá, quando eu tinha meus 12, 13, 14 anos. Vinham vários times de fora jogar e a gente sempre ganhava. Mas quem jogava era o time A. O time B só treinava. Certo? Então, nos jogos de treino, o que o Sandro Nonato fazia quando a gente estava tomando um 3-0 ali? Gente, eu não sabia que eu estava praticando a presença. Vocês sabem o que eu fazia? Eles começaram a me chamar de louco. Meu apelido era louco, né? Sandro Louco, Korg, porque eu vivia com um pedaço de pau na mão. Korg é homem da caverna. Eu sentava no meio da quadra por uns 30 segundos e observava o jogo. Eles falavam, você é retardado, você é tonto, você acha que isso funciona? A hora que eu levantava, eu driblava todo mundo e fazia um gol. Geralmente eu fazia isso 2, 3, 4 vezes e a gente ganhava o jogo do time A. Mas quando ia jogar com o time de fora, era o time A que jogava e eu ficava na reserva. Um dia chegou um time lá, foi quando acabou a história de futebol para mim. E funcionava sempre, era impressionante. Mas eu estava jogando bola, suando e correndo e malhando ali, eu não lembrava disso não. A hora que eu via que o negócio estava apertado, eu falava, eu vou fazer aquilo. E eu sentava no chão. 30 segundos, e eu levantava e fazia um gol. Era inevitável. Até os moleques não entendiam o que acontecia. Um dia, vou finalizar essa história, esse testemunho, para a gente voltar aqui para o livro. Eu quis lembrar desse testemunho que eu contei para o Natan, pedi para ele me lembrar, né? Mas nem foi necessário. Chegou um time lá tão especial, mas tão especial, que o time A do prédio que eu morava tomou uma lavada tão grande, mas tão grande, estava tão vergonhoso, que o treinador do meu prédio falou, Sandro, entra. E ele disse assim, mas entra para quebrar. Quebra todo mundo. Eu quebrei o time inteiro dos caras. E eles não pararam de fazer gol. Eu sentei no chão várias vezes. Sabe quantos gols eu fiz? Nenhum, porque eu me opus ao mal. Eu deixei a arte que eu sabia de lado. Depois daquele dia eu me senti tão humilhado que eu nunca mais joguei futebol. Brincava de vez em quando com as crianças, mas eu perdi o gosto, né? Isso foi aos 14 anos de idade, nem sabia dessa. Acho que essa tá tão no fundo do baú, que nem no livro Passos para a Liberdade não tá, acho que eu vou ter que dar uma atualizada lá. Falando nisso, esse livro vai ser um livro PDF gratuito, que vai ser lançado após o lançamento da rádio, que eu não sei quando, tá? Não tem previsão, porque eu vou ter que revisar, vai dar trabalho. Vamos voltar para o livro aqui. Dei um testemunho aqui de não vos oponhais ao mal. Ali eu perdi um pouquinho mas faz parte, né? A história de sombra constrói a gente, porque lá na frente, quando a gente entende a sombra, a gente entende que a presença já estava conosco. Aqui, ó. E se dinheiro não é suprimento, que é este então? Façamos uma pequena divagação e observemos uma laranjeira. Vocês sabem como que o Joel teve essa visão do suprimento aqui? Se eu não me engano, ele estava com a Ema na estrada, não foi? Ou era outra esposa, Samira? Ele estava com a segunda esposa. Com a segunda, né? E ele estava... Será que ele estava mudando para a Califórnia quando ele achou que ele ia ficar sossegado lá? Eu acho que eles estavam viajando de um atendimento. Eu acho que eles já estavam morando na Califórnia. Alguma coisa assim. Isso. Como eu não lembro os detalhes, eu não vou citar. Vamos voltar aqui. O Joel teve uma visão do capítulo 9. Quando ele viu se eu não me engano, ele estava na estrada, ele atravessou um laranjal. E a visão do suprimento veio à consciência dele pela graça. E se dinheiro não é suprimento, que é este então? Façamos uma pequena divagação e observemos uma laranjeira carregada de frutos.
Sabemos que as laranjas não constituem o suprimento, pois quando estas tiverem sido comidas, vendidas ou dadas, uma nova safra começará a brotar. As laranjas se foram, mas o suprimento continua, pois dentro da laranjeira existe uma lei em operação. Nós somos uma árvore que dá folhas, flores e frutos. Eu já disse isso várias vezes. Chame-a lei de Deus ou lei da natureza. O nome não é tão importante. Gente, se a gente for pegar toda a natureza, a fauna, a flora, o planeta, o universo, a natureza é Deus. Deus é natural. Embora o homem natural não conheça Deus, porque o homem natural foi manifesto de Deus, mas para que ele procurasse por Deus, para que houvesse esse encontro e esse relacionamento. A prática da presença é um namoro interno com a meditação contemplativa. Nós vamos namorar. Não se fala que recebe o noivo, que é o Cristo. O noivo não é o Jesus que vem até a gente, não. É o Cristo interno que floresce na consciência. Tem que haver um namoro com isso. Agora, quem é que namora alguém fazendo grosserias? Quem é que namora alguém atrasando no encontro? Quem é que namora alguém traindo aquela pessoa? Gente, eu fui uma pessoa terrível na vida afetiva. Eu cometi deslizes terríveis e perdi um grande amor ali perto dos 30 anos, que foi a maior lição da minha vida. Me enfiou num buraco tão profundo que me trouxe até aqui. Não porque eu atraí, mas porque eu era intempestivo e impaciente. Nós não chegamos nem a ter nada. Não vou entrar nessa história desse afeto, certo? Ia ter que dar testemunho humano desnecessário aqui. Mas estou falando da sabotagem que o ser humano comete quando ele quer se relacionar ou se relaciona com alguém. Quando o ser humano trai uma pessoa com mentira, não importa se é sexual ou outro tipo de traição, sabe? Quando ele tem projeções ali, quando ele não senta e não conversa tranquilamente, quando ele não serve o seu parceiro com harmonia, porque se o parceiro não serve, não interessa, ele está ali para servir. Ontem à noite eu me lembrei, por causa de um detalhe íntimo meu, eu me lembrei ontem à noite, até foi depois de uma pessoa publicou no grupo, publicaram lá, quem foi que publicou lá um link de um filme? Os agentes. Quem foi que publicou lá o link? No grupo de WhatsApp da classe privativa? Pode abrir. Fui eu. Foi você, Luciane? Sim. Ela colocou lá o filme Os Agentes, um link. Um filme que eu já assisti 2 vezes e fiquei impressionado, né? Mas lembrando daquele filme. Pela segunda vez. Eu assisti pela segunda vez e vi de outra forma. A hora que ela publicou aquilo, instalou na minha mente um filme que eu também já assisti, mas veio do nada. O Último Samurai, com Tom Cruise. Eu até abri o YouTube e dei uma olhadinha num trechinho, e no pequeno trecho que eu olhei, eu vou compartilhar no grupo depois. Me cobrem, tá? Senão eu esqueço, posso esquecer, humanamente esquecer. Um trechinho do Último Samurai, que é o Tom Cruise está conversando lá, ele está falando: eu sou o prisioneiro deles, e eles praticam a perfeição e tudo. E eu aprendi que a palavra samurai quer dizer servir. O último samurai é quando a gente descobre que a gente é o servidor, a gente é o maior guerreiro do planeta Terra. Temos a espada mais afiada do mundo, e ela não é para ferir ninguém, mas sim para jogar por terra essa ilusão da vida humana. O último samurai é porque quando a gente chega ao nível do início da prática da presença, nós nos tornamos samurais, somos servidores do todo. E tudo muda na vida desse servidor. Se isso fosse... Por que eu estou falando disso? Se isso fosse compreendido nos relacionamentos afetivos, porque assim, não se diz que a família é a base da instituição religiosa. Isso não é mentira, isso é verdade, porque só no lar onde há amor pode haver felicidade e instrução adequada para os filhos.
ainda que nós tenhamos divórcios e desquites, outras tretas afetivas e famílias se desmanchando, ainda assim tem uma ação da presença ali, porque aquelas pessoas não deviam estar juntas. Quando nós aceitamos a desarmonia da vida humana, os problemas da vida humana, pois não importa qual é a parede que está caindo, esta casa é construída, não feita por mãos, mas pela pedra que é retirada da montanha sem auxílio das mãos. E essa pedra é a palavra em nossa consciência. Oi. Mas para te lembrar daquele assunto que tu falou, para te lembrar sobre o total estabelecimento do grau 1, se torna visível. Lembra? Me fala mais um pouquinho. Se torna visível por tornarmos evidente nossa consciência. Eu te mandei no WhatsApp ali. É pertinente o que está falando agora. Antes disso eu vou falar o seguinte: toda vez que a gente lembrar de grau 1, 2 e 3, esqueçamos desse assunto. Quando eu comecei a falar disso, explicar um pouco disso para a Samira ficou um pouco preocupada, porque ela achou que isso poderia virar mais uma ilusão na mente das pessoas. Eu expliquei a ela meio brevemente que não era bem isso, mas eu não dei muitas explicações naquele momento, porque eu não as tinha. Mas eu sabia que Samira estava certa, eu tentei dizer a ela que não era bem aquilo, né? E aquele assunto naquele momento ficou daquele jeito. O primeiro nível de compreensão da presença, de vivência real da presença, o primeiro começa com uma escolha. Quando o indivíduo chega às obras de Joel e a esse entendimento, algo desperta dentro dele, esse sentimento não vem de fora. Joel disse que em suas aulas, palestras, quando ele estava explicando tudo isso, ele sabia onde isso ia dar, porque ele não estava tratando o mundo, ele estava dando tratamento à consciência dele mesmo. E ele sabia que o mundo chegaria a esses ensinamentos. Por isso que ele disse, que tem uma passagem no início do Caminho Infinito, que era da vontade do autor que esses princípios espirituais universais fossem conhecidos por membros de todas as religiões. Eu sei que já faz umas 3 aulas que vocês perceberam que o teto da aula vem subindo. Eu sei que vocês perceberam. Mas para mim foi uma grande surpresa. Porque dentro de mim isso já fluía. Mas a luta estava um pouco intensa ainda. E isso em algum momento ia aliviar. Isso em algum momento ia se tornar mais tangível. Porque quanto mais responsabilidade, prestem atenção, quanto mais responsabilidade nós assumimos na prática, mais capacitados nós somos por essa presença. Primeiro eu faço a escolha, depois vem a capacitação, porque ela não vem do nosso conhecimento humano, nem da nossa competência intelectual, ela vem da nossa disposição em sermos receptivos ao Espírito. E todas as palavras que eu estou dizendo aqui podem sair 100% igual da boca de Samira, e eu tenho certeza disso. E da boca de todos vocês, todos os dias, cada vez um pouco mais. Porque quando se diz que a palavra, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, Deus não tem boca, Deus é invisível, infinito e real, uma energia real, não um vazio absoluto. A boca de Deus é a boca do Filho dele. Aí ele tem boca, é o arquétipo manifestado. Quando a palavra de Deus fala através do homem, ela é afiada, é aguda e poderosa. Mas antes que ela saia da nossa boca para outros, como conforto e acolhimento, e jamais como crítica e julgamento, nós devemos tratar essa palavra, tratar essa letra da verdade na consciência, porque é ali que está a poluição. Isso chama hálito mental. Alguém já ouviu falar disso? Hálito mental. Existem médiuns com poder tão refinado
que eles sentem o fedor do hálito mental de outra pessoa. Eu já ouvi dizer isso, li em algum lugar, não tenho conhecimento disso, porque isso aí não nos interessa. A prática lava até isso aí. Nós não precisamos mais elaborar chakras, corpos astrais. O Joel diz que só existe um corpo, e não é o corpo físico do ser humano, é o corpo infinito da presença, porque o corpo de seu filho é um com o corpo de seu pai. Ele existe como indivíduo dentro da unidade da presença para se revelar como glória divina e testemunho no planeta Terra. O Joel formou muitos excelentes praticantes. Nós não temos registros disso, mas eu não tenho a menor dúvida de que foi assim. Porque o negócio esparramava dele nas aulas. Eu lembro muito bem que quando a gente começou a classe privativa em São Paulo, que essa graça veio através de Samira, que eu disse quando nós começamos lá no mar, um abraço para o Mário e para a esposa dele que não estão aqui conosco na classe online, mas com certeza estão assistindo as aulas no YouTube e vão assistir essas aulas. Eu disse lá, gente, quando eu comecei o curso de terapia, eu sabia que aquilo tinha que ser feito e eu não sabia como, mas foi iniciado. Mas aí eu disse, no início da classe privativa, mas agora eu sei de outra coisa. Eu sei o que eu estou fazendo aqui e eu sei no que isso vai dar. E a consciência de cada um que permanecer nessa classe vai mudar a cada aula. Muitos passaram pela sala e muitos saíram. Mas mesmo a consciência desses continua envolvida pela consciência da presença em mim. E que eles continuem o estudo, porque o caminho deles é chegar ao mesmo lugar. Mas o meu papel é estar aqui com vocês. Vamos voltar aqui para a aula. E se dinheiro não é suprimento, que é este então? Façamos uma pequena divagação para pensar, parar, observar. Observemos uma laranjeira carregada de frutos. Sabemos que as laranjas não constituem o suprimento, pois quando estas tiverem sido comidas, vendidas ou dadas, uma nova safra começará a brotar. As laranjas se foram, mas o suprimento continua, pois dentro da laranjeira existe uma lei. Gente, só existe uma lei, e essa lei chama Deus. A lei kármica inventada pelo homem não tem substância. Ela só tem validade como lei kármica no nível de consciência humana. Chame-a de lei de Deus ou lei da natureza. O nome não é tão importante, mas o que importa é o reconhecimento da lei que atua através e como a laranjeira. O que importa é o reconhecimento da lei que atua em nós e através de nós. Essa lei que atua através de nós chama letra da verdade. Eu falei na aula 11 do negócio do preto no branco, lá vocês vão ver. E esta lei opera internamente. Através das raízes vêm os elementos minerais, nutriente, águas, elementos do ar e mais luz solar, que são transformados em seiva. Vamos lá, pá. Vamos. A metafísica profunda vai dar uma maquiada para parecer que desceu na metafísica rasa, mas não é. É a mesma metafísica. Através das raízes vêm os elementos minerais, nutrientes, água, elementos do ar e mais a luz solar, que são transformados em seiva. Esses minerais, nutrientes, vêm da terra, vêm de baixo, vêm da raiz que retira isso do solo. Água, nutrientes, minerais. A raiz de uma árvore muitas vezes é maior que a própria árvore. E mais a luz solar. A luz solar está vindo de fora, está vindo do entorno, de uma completude. Agora, o que são esses minerais, a água, os nutrientes, os elementos do ar e a própria luz do sol, senão uma plenitude que envolve a própria árvore? E a árvore manifesta como uma pintura dentro desse quadro divino, traz de dentro de si a expressão da vida.
A mesma expressão da vida está em nós. Ou nós valemos menos que uma árvore? A carta do Joel ao seu filho Sami está sendo como a palavrinha que a Samira ama, contundente. A carta de aula 11 e 12 de data limite da série está sendo contundente na questão da busca pela solução de qualquer conflito da vida humana, sendo buscada dentro do nosso ser, em momentos de descanso e contemplação. Ali dentro, por algum momento, a dor, a frustração e o medo têm que sumir. E enquanto ela não sumir e estiver sendo sentida como aflição humana, nós devemos persistir no descanso ali dentro, porque ninguém vai ficar 5, 10 ou 15 anos sentindo esta frustração. O Joel diz que 3, 4, 5 anos da prática não são infrutíferos. Pode estar na dor que for, em meses começa a sentir o alívio, outros em semanas, e eu já vi pessoas sentirem em dias. Cada um tem um grau de receptividade, mas nós não podemos julgar o nosso próprio grau de receptividade. Nós temos que avaliar o seguinte, que não importa qual é o conflito interno que nós temos, se está mais profundo eu mergulharei. Eu vou até o centro de meu ser, aonde encontrarei contigo, com a tua presença em mim. Porque esse encontro é em minha consciência, porque tua presença já é a expressão de meu ser. Porque se eu sou carne, eu sou manifesto. Então eu sou tua presença. Assumir a palavra da verdade, gente, é praticar isso constantemente, não só na contemplação, mas na oração e vigília. É a oração e vigília que faz abraçar o inimigo, porque dentro da sombra do esconderijo secreto do Altíssimo, o inimigo não nos alcança. O conflito interno está ali porque é o nosso próprio inimigo, mas o inimigo externo não nos alcança ali dentro. Então, se nós estamos na oração e vigília, que é a vida de rotina de olhos abertos, nós temos que abraçar o inimigo o tempo todo e servi-lo. Porque a luta está ali de olhos abertos. Nós estamos lutando contra a presença de Deus nos inimigos de Deus que não são inimigos de Deus. E se nós estivermos na presença, nós não temos mais inimigos. E uma frase que eu devo ter lembrado 10.000 vezes ou mais também. Temos que saber que a luta não é nossa, mas de Deus, que Deus está em campo e que não há luta alguma. Isso é sinônimo de onipresença. Aqui, ó. Olha só para você ver como a gente está lendo o capítulo O Suprimento e falando ao mesmo tempo da prática como uma forma completa de pensamento. Porque se a gente não pensar completamente desse jeito na prática, não tem entendimento do suprimento como consciência. Nós temos que ser suprimento de amor para o mundo todo. E esse suprimento de amor, ele não é amor humano, ele é compreensão divina. E esse amor só vai fluir e ser sentido se nós deixarmos de nos opusermos ao mal, deixarmos de lutar contra as aparências. Eu amo o filme Revolver por causa daquela cena do telhado, onde está Diamonds. Diamonds é diamante, o brilhante, o eterno. O diamante nos simboliza o brilho eterno. É o brilho eterno da presença, simbolizado através do arquétipo do diamante. Quando a gente entende cada arquétipo, não interessa o arquétipo, interessa o que está por trás dele, a presença. A presença manifesta no arquétipo como um sinal para o ser humano acordar, para que depois o arquétipo seja apenas uma contemplação da manifestação divina. E até a palavra arquétipo é esquecida depois disso.
Naquela cena do telhado, no filme Revolver, onde o Mr. Green está ali no conflito dentro de sua mente, eles estão me enganando, não deixe eles te enganarem, Jake. E aí o negão diz, né? Você ouve essa voz na sua cabeça há tanto tempo que acredita ser o seu melhor amigo e é o seu pior inimigo. Jake arregala os olhos e o negão, o Ivan, diz, né? Nós estamos num jogo, Jake, e ninguém sabe. Nós estamos dentro de um jogo e ele é dono desse jogo. Nós fazemos o que ele manda, quando ele fala. Nós compartilhamos no grupo. Eu vou pôr um link nessa aula no YouTube, aqui na descrição do vídeo, de uma fala do autor, do diretor da criação do filme Revolver, que ele gostaria muito que alguém comentasse, do ponto de vista espiritual ou metafísico, o filme Revolver. E esse comentário não existia, porque ele vai existir. No momento que eu vou encaixar ele, eu não sei, mas vai ser feito. Publicaram isso no grupo essa semana, não foi? Quando publicaram, eu fui lá e li. Eu falei, haha, temos uma coisa aqui pela graça. Eu não conhecia, é uma matéria, não é um vídeo. Eu vou colocar no link da aula depois. As laranjas são, pois, o resultado. Peraí, vamos aqui, ó. A seu tempo, vamos retomar. Vou retomar aqui um pedacinho, ó. Através das raízes vêm os elementos minerais, nutriente, água, elementos do ar e mais a luz solar. Gente, nós vamos fazer um intervalo, certo? Eu preciso baixar o arquivo da segunda câmera. Eu vou baixar e a gente volta o mais rápido possível. Eu vou encerrar a reunião e abro ela de novo, para mim não perder o arquivo gravado aqui do Zoom, tá certo? Podem ir ao banheiro, descansar, a gente volta. No início a gente vai entrando na sala, fazemos uma meditação e damos continuidade à aula. Até já! Olha que dale, no balacobaco, no teleco-teco. O meu time é forte, sabe jogar. Sabe jogar. Pegador, depois chuta matreiro, campeão matador, bom de luta. Abaixa o vacilou, ele passa, se liga se necessário, machucar, humilha, traça. Ele para pegador, depois chuta matreiro, campeão matador, bom de luta. Abaixa o vacilou, ele passa, se liga se necessário, machucar, humilha, traça. O seu laço é de corte, mas não aparta a briga. A vida é quem escolhe, quem vai pra dividida. O seu laço é de corte, mas não aparta a briga. A vida é quem escolhe, quem vai pra dividida. Jogador batideiro, desenha a linha da bola, faz o drible da vaca, muda o rumo da história. Sua vida é a ciência, pros otários é pica. Sem vergonha, malandro, com abraço pra quem fica. Jogador batideiro, desenha a linha da bola, faz o drible da vaca e muda o rumo da história. Sua vida é a ciência, pros otários é pica. Sem vergonha, decide, abraço pra quem fica. Ahá, 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 ahá.